Ok, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estiverem assistindo essa gravação, mas para os que estão aqui presentes, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Essa é mais uma iniciativa do NUFEPS, né, do Núcleo de Formação e Educação Permanente em Saúde, né, que é um núcleo aqui da instituição da UnoOeste que é responsável por fazer a formação docente da instituição para os cursos de saúde, né? Então, essa é mais uma iniciativa desse núcleo e a gente continua o trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do ano, de gravações para o nosso canal no YouTube, de fazer divulgações de temas da área de educação e saúde para o nosso canal. E hoje a gente recebe aqui o professor Yuri Motoyama, que é da UnoOeste de Guarujá, em mais uma iniciativa também de promover essa interação entre os cursos da saúde do campus de Prudente, campus de Guarujá. Já tivemos, no semestre passado, a professora Jennifer, do campus de Jaú. Então, essa iniciativa vem nessa esteira também de a gente conseguir promover essa interação entre os campi de saúde, entre os cursos de saúde dos 3 diferentes campos. Então, agradeço muito a presença do professor Ronald está aqui conosco assistindo, o professor Geraldo, e especialmente o professor Yuri, que prontamente atendeu aí ao pedido de fazer uma gravação conosco sobre o uso de podcast em sala de aula, o uso de podcast de maneira pedagógica. Ele que tem um podcast também, vou deixar ele falar do podcast dele. Já ouvi, ele me mandou o link esses dias, eu ouvi alguns episódios, achei bem legal. Legal. E Yuri, deixa a palavra contigo aí. Pode ficar à vontade, eu vou fazendo algumas intervenções aí, se eu achar necessário, depois da sua fala eu trago algumas perguntas para você. Tá bom, beleza. Obrigado, então, pela introdução. Obrigado pelo convite também, Diego. Assim, para mim, sempre falar de podcast é um prazer, porque é uma mídia que eu sou apaixonado, né? Já faço isso há muito tempo, né? Esse ano vai fazer 10 anos que já produzo conteúdo nesse tipo de mídia. Eu vou deixar aqui uma apresentação, mas aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interrompendo, a gente vai conversando. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, beleza. Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre podcast, né? E como a gente consegue usar ele como ferramenta na área da educação. A gente tem várias aplicabilidades aí, né? Com podcast. E eu vejo muito potencial nele dentro da área da educação, né? Eu acabo usando ele também muito nesse sentido. Vou me apresentar rapidinho. Sou profissional de educação física, formado aqui na Baixada também. E fiz mestrado, doutorado em ciências da saúde. Sempre gostei de estudar mais a parte de fisiologia voltada para o exercício. Sou docente universitário. Falo assim, né? Meu trabalho, eu sempre brinco, minha função principal é ser pai nas horas vagas. Eu sou docente universitário e produzo conteúdo na internet. Tenho um projeto paralelo também de preparação física para atleta de esporte eletrônico. E sou o criador aí do 4 de 15, né? Que é um podcast que eu faço divulgação científica na área de exercício. E a ideia do podcast, né? Agora, para o pessoal que vai assistir ainda a palestra, que vai assistir o nosso bate-papo, eu sempre gosto de pensar no momento inicial qual que é se as pessoas já ouviram podcast, né, antes. Então, não sei se vocês têm experiência ou já ouviram algum programa, mas muitas das coisas que eu vou falar ali, eu acredito que vocês já pensaram ouvindo alguns programas, poxa, se eu usar um programa parecido com esse, né, para ensinar algum conteúdo. Então, a gente vai bastante nesse sentido aqui. Rapidinho aqui que eu vou falar sobre o podcast, né, o 4 de 15, que é o programa que eu faço produção. Aí vou explicar um pouquinho o que é o podcast, quais as diferenças do podcast em relação a outros tipos de mídia. Trazer alguns números de como que o podcast tem crescido no Brasil e no mundo. Vou mostrar aqui os diferentes tipos e formatos de podcast, né? E todos esses tipos a gente pode adaptar eles para a educação. Vou colocar alguns exemplos de podcast em instituições de ensino, que hoje tem bastante instituição de ensino que usa ele como ferramenta para aproximar corpo docente, discente, né? Vou dar uma opinião minha aqui, que eu acho que é o segredo do podcast, assim, o que outras mídias têm, que o podcast tem, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, que atrai muito ouvintes de podcast, e eu acho que é a maior conexão aí entre os podcasters, que a gente chama, né, quem ouve como podcasters, né? Os podcasters são os que produzem
e quem consome essa mídia. E eu vou dar um tutorial rapidinho de algumas dicas para quem teve interesse ou tem curiosidade, bem rápido, assim, de um passo a passo para a gente iniciar um programa, tá? Bom, primeiro, quero que vocês lembrem, se vocês ouvem podcast, se vocês lembrem dos podcasts que vocês ouvem. E para quem não ouve aí, eu vou deixar algumas sugestões de programas também voltados para a área de educação. Mas para quem ouve, queria que vocês imaginassem aí o que vocês percebem que pega vocês mais num programa. Quando você começa a ver um programa, o que faz você continuar aquele programa, ou às vezes ouvir um segundo episódio, né, ou voltar nele, ou assinar aquele programa. E aí, depois de um tempo, né, as pessoas até têm programas que você pode fazer uma assinatura, e aí tem pessoas que se envolvem tanto que vão participar dos grupos e acabam entrando e criando uma comunidade pertencente àquele podcast. Então, o podcast é uma mídia que ela agrega muito nesse sentido. Como que surgiu a ideia do 4 de 15, né, que é o podcast que eu produzo? Lá na época que eu estava no mestrado, eu percebia na minha prática profissional, nessa época eu trabalhava mesmo em academia, né, e eu via que muitas pessoas, agora eu vou entregar um pouco a idade, né, mas eu peguei uma época onde as pessoas não acostumavam a ir com fone de ouvido na academia. Quando eu comecei a trabalhar na academia, vai fazer 20 anos já que eu tenho, né, que eu comecei a trabalhar na academia, as pessoas iam, tinha um som ambiente, aí depois de um tempo começou a ficar mais popular e mais acessível a utilização de fones de ouvido. E as pessoas iam com fone de ouvido, iam treinar ouvindo suas próprias músicas, né? E aí eu comecei a perceber que nessa época, né, em torno de 2010, que o podcast começou a popularizar mais no Brasil, eu comecei a ouvir alguns programas e aí eu ia treinar ouvindo esses programas. E eram programas de entretenimento, de humor, e eu preferia ouvir esses programas do que ouvir música. E aí um dia eu estava trabalhando e vendo todo mundo com fone de ouvido, os alunos, eu falei, pô, se esses alunos estivessem treinando e aprendendo alguma coisa sobre exercício, sabe? Aprendendo alguma coisa sobre o corpo, sobre exercício. E eu estava muito entusiasmado, né? Quando a gente começa na área acadêmica, acredito que para vocês foi assim também, mestrado, doutorado, é um mundo novo que se abre. E você quer compartilhar aquilo com todo mundo, né? Aí eu comecei a pensar na ideia, falei, poxa, eu vou tentar ver como eu consigo aí aproveitar as ferramentas que tem disponíveis, né, isso 10 anos atrás, para gravar um programa onde eu vou ensinar os meus alunos da academia coisas que eu leio em artigo científico, né, efeito do exercício na pressão arterial, quais são os benefícios do treinamento de força para a terceira idade, e eu faria alguns conteúdos mais introdutórios, assim, né, um pouco mais populares. E aí, nessa época, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, aí eu tive que aprender um monte de coisa, assim, estudar coisas, né? Como que eu monto um site, como que eu distribuo esse programa. E aí eu comecei a estudar e comecei a produzir o 4 de 15. E aí, a princípio, eu divulgava ele na academia, poxa, né, eu pegava alguma dúvida de algum aluno, caramba, Yuri, sei lá, o que eu preciso fazer para emagrecer? Aí eu ficava fuçando artigo para tentar bolar uma resposta e gravar como conteúdo. Então, tudo que eu ia vendo na prática ali, eu acabava transformando como uma pauta, né? E aí eu comecei, né? Eu acredito que eu comecei muito nesse lance de educação, porque eu queria usar aí o podcast como uma ferramenta para ensinar coisas para os meus alunos na academia. Nessa época eu ainda não era professor universitário, né? Vou explicar aqui para vocês rapidinho, aí depois ainda vou retomar algumas coisas que a gente conversou aqui sobre o meu podcast, né? Mas o que é o podcast? Agora aí a gente vai datar, Diego, nós vamos datar essa live aqui de novo. A gente pegar aí nos anos 2000, tive uma era dos blogs. E aí, para quem não sabe, as pessoas iam lá na internet, escreviam textos longos, e todo mundo tinha paciência de ler textos longos. E aí as pessoas seguiam determinados blogs, né? Blog de culinária, daí que vem o termo blogueiro, né? Então o blog era uma forma deles... você escrevia um texto, você fazia uma assinatura daquele blog, e você recebia por e-mail. Outra coisa aí já que o pessoal mais novo quase não usa, um alerta. O Yuri escreveu um texto novo no blog dele. E aí existiam aquelas listas de distribuição que você ia assinando, né? E aí você assinava os assuntos que te interessavam e tudo mais. Lá no comecinho, né? Perto aí no começo dos anos 2000, a gente teve um Adam Curry, que ele era um VJ da MTV, que ele é considerado aí o pai do podcast. Ele falou assim, poxa, se eu enviar um texto, será que eu não conseguiria também enviar um arquivo de áudio? Se eu gravar eu lendo alguma matéria ou gravar aqui um trecho de uma peça jornalística e a pessoa conseguisse assinar, e aí ela desse play e ela ouvisse
Só que em vez dela estar lendo o texto, eu faria essa assinatura em áudio, né? E aí ele criou um mecanismo de transmissão desses arquivos de áudio, né? Que eles chamavam antigamente de RSS. Aí ele criou um RSS 2.0. E aí quem abraçou um pouco essa ideia foi a Apple, né? O Steve Jobs teve contato com esse cara e ele falou, poxa, por que a gente não faz um esquema para a gente poder liberar nos aplicativos, né, nos gadgets da Apple, para a gente receber esses arquivos em áudio. E aí, por isso que existe a palavra podcast, porque antigamente tinha o iPod, que era era um aparelhinho que a gente usava para ouvir as músicas, né? Aí o pod vem do iPod e o cast vem da palavra broadcast, que em inglês é um termo como se fosse distribuir alguma coisa, né? Fazer um broadcast, né? Você distribuir uma informação. E aí, se a gente fosse resumir o que é o podcast, ele é um arquivo de áudio, né, que vai ser distribuído sob assinatura. Então, você assina um programa que você gosta, né, e ele vai, quando sai uma atualização, um programa novo, pela assinatura, as pessoas vão receber um alerta ali, o celular dela, já hoje em dia os gerenciadores de podcast já baixam esse programa sozinho. Mas, basicamente, o podcast é um arquivo em áudio, apesar que hoje a gente chama de podcast também programas em vídeo, né? Que a gente chama de videocast, ou até os mesacasts, né? Hoje em dia, o podcast ele abrange mais ainda essa faixa de programas que têm o apoio visual. Mas aqui eu vou falar para vocês do podcast raiz mesmo, com áudio, que eu acho que tem umas características bem interessantes aqui quando a gente pensa em educação. E eu vou mostrar também, de maneira bem rápida, a comparação dos podcasts em relação a outros tipos de mídia, né? O rádio, que é um concorrente bem parecido, o YouTube, que tem os serviços de streaming em vídeo, a televisão aí, né, televisão como canal aberto, que cada vez vai perdendo mais espaço, e as mídias impressas, né? Então, hoje em dia, se a gente for pensar nos podcasts, aí eu fiz uma notinha de estrelinhas aqui, de 1 estrelinha para 3 estrelinhas, né? 3 estrelinhas quando você tem uma nota muito alta ali. Podcast hoje em dia é uma mídia muito popular e a gente teve uma popularização muito grande, porque eu lembro que antigamente ia dar curso em pós-graduação e eu sempre divulgo os programas que tem a ver com os temas que eu estou falando, aí eu falava, pessoal, gente, tem um programa aqui, eu gravo um podcast, aí o pessoal fala, pô, professor, pode o quê? O que é isso, né? Aí eu tinha que explicar, era um arquivo em áudio, paranã, né? Hoje em dia, você tem podcast de novela, você tem podcasts falando em programas de canais abertos, a gente tem podcasts vinculados a programas, né, nesses canais abertos. Então, hoje em dia, qualquer pessoa, né, a grande maioria, minha avó hoje em dia, se eu falar que é podcast, ela já tem uma noção do que é, apesar de acho que ela não ter ouvido um programa meu. Mas então ele é muito popular. Outra coisa no podcast que eu coloco que ele é uma mídia mais ou menos acessível comparado às outras. Por que eu falo que é mais ou menos? Para ouvir um podcast, necessariamente, você centraliza tudo num celular. Você pode usar o Spotify, lá, um agregador, e você assinar os programas que você gosta. Hoje em dia é muito fácil fazer isso no celular. Mas, assim, eu acho que ainda é uma barreira, né? Por exemplo, se eu não me engano, nos telefones da Apple, ele já vem com o aplicativo de podcast instalado já. Então, a pessoa não tem nem que ter o trabalho de instalar. Então, ela clica lá, já vê um monte de programa, ela sai ouvindo, né? Quando não vem instalado, né, nos telefones Android, por exemplo, você tem que instalar um aplicativo, aprender a mexer. Então, existe aí, eu penso numa barreira. Mas hoje em dia, como eu falei, a popularidade, né, a vontade de ouvir esses programas acaba aí aumentando a acessibilidade, que as pessoas vencem essa barreira bem fácil. Agora, uma vantagem que eu acho gigante do podcast. O podcast, ele permite atividade compartilhada. Aí, Diego, é assim, eu não consigo, quer dizer, eu até poderia, mas eu não consigo ler um jornal dirigindo, né? Eu não consigo ler um jornal ou ler uma revista lavando louça. Eu não consigo assistir um programa de televisão lavando louça. Aí você fala, mas eu consigo, Yuri. Você consegue ouvir, mas assistir não. Porque se lá no programa o cara fala assim, nossa, que paisagem bonita, e você está em outro cômodo, você não vai ver essa paisagem, né? Podcast é uma das poucas mídias, junto com o rádio aí, né? Aí o rádio empata, onde o conteúdo é todo feito em áudio. Então, ele é feito para que você só precise ouvir. E aí, isso é uma vantagem muito grande, e aí já puxando um pouco o gancho da educação, porque ele é uma mídia compartilhada. Então, por exemplo, eu tenho muitos programas que eu uso como material complementar nas disciplinas que eu dou. Vou falar sobre
hipertensão. Poxa, eu tenho lá um programa que eu entrevistei um pesquisador sobre hipertensão e exercício. Gente, ouve esse programa. O cara pode ouvir no ônibus, no caminho, né? Pode ouvir limpando a casa. Às vezes é uma atividade que ela não precisa de tanta atenção e você pode compartilhar ela ouvindo alguma coisa. Então, um tempo da tua vida que estava ocioso, você consegue aprender alguma coisa, né? Então, essa vantagem de você conseguir compartilhar outras atividades junto com a escuta do podcast é uma vantagem muito grande, porque a gente consegue encaixar ele em horários que as pessoas não estão fazendo nada, né? Então, ele não concorre com a novela, ele não concorre com nada. Tipo assim, lavar a louça, todo mundo tem que lavar, limpar a casa, todo mundo tem que limpar. E nessa hora você está lá, limpando a casa sozinho com seus pensamentos, pô, você pode estar aprendendo física, você pode estar aprendendo matemática, né? Você pode estar aprendendo qualquer outro conteúdo. Outro ponto aí como podcast com relação a custo também, que tem uma vantagem, acredito que 99% dos programas aí eles são gratuitos, você não precisa pagar para consumir esses programas, né? Alguns conteúdos na internet a gente tem que pagar, assinatura de canal de streaming a gente tem que pagar, mas o podcast até agora, assim, a mídia é completamente gratuita, você pode estudar e aprender qualquer coisa, assinar qualquer programa sem ter custo nenhum. Diversidade de conteúdo é outra coisa que em podcast é sensacional. O podcast ele foi se dividindo, conforme ele foi popularizando, em vários nichos. Então, se eu falar para vocês assim, esses dias eu estava tentando fuçar podcast de curiosidade para ver até onde eu conseguia chegar no nicho. Eu achei um podcast, Diego, que ele era sobre... era um podcast sobre animais ruminantes. Era um podcast que só falava sobre animais ruminantes. Tudo que você imaginar tem um podcast hoje. Eu quero um podcast sobre Joaninha, deve existir. Eu quero um podcast que fala sobre história da Grécia, certeza que existe. Eu quero, né, igual o meu, que fala sobre fisiologia do exercício, né, exercício de saúde. Então, ele tem uma diversidade de conteúdo gigantesca, assim, aquele hobby seu que você acha que está escondidinho ali, se você entra num podcast, você vai achar uma comunidade que compartilha aquilo contigo, né? E outra vantagem também, que isso vem das plataformas online de streaming, né, atualmente, vem com a tecnologia, é a vantagem de ter o conteúdo sobre demanda. Então, você grava um conteúdo lá. Então, por exemplo, eu sou professor de fisiologia, né? Minha disciplina na UES é fisiologia. Então, eu posso gravar um programa lá que eu falo sobre controle da respiração. E aquele programa fica gravado lá. Todo semestre, os alunos que quiserem se aprofundar, por exemplo, em controle da respiração, eles poderiam ir lá e ouvir meu podcast, né? Então, você escolhe o que você quer ouvir, você escolhe a hora que você quer ouvir, né? Hoje em dia, o pessoal mais novo já está acostumado com isso, né? Antigamente, a gente tinha que ouvir a programação que estava passando na hora, né? Rádio, por exemplo, você tem que ouvir o que está passando na hora, você não tem muito poder de decisão. Então, a gente tem bastantes vantagens aí no podcast, né? Que hoje eu vejo aí, comparado com o rádio ou a mídia impressa, ele tem aí uma vantagem grande, né? O podcast, o streaming, né? As mídias com imagem aí junto com o podcast. Bom, no Brasil e no mundo aqui também vou deixar alguns dados. Em 2020, o número de podcasts ativos ultrapassou 1,75 milhão no mundo todo. Então, a pandemia fez as pessoas, né, gerarem programas novos, né? Porque muitas pessoas se viram trancadas em casa e hoje em dia você consegue gravar podcast com um celular, né? Hoje em dia é bem simples, você só precisa ter a ideia ali. E isso criou muito programa. Então, a gente teve um número gigante de programas. O Brasil, ele está entre os países que mais consomem podcast no mundo. Tem uma empresa privada que faz alguns relatórios de consumo de serviços, né, de conteúdos na internet. Ela viu que 42%, quase 43% dos usuários de internet ouve podcast. A idade é bem variada, de 16 a 64 anos. Para você ver, a gente tem programas de tantos nichos que a gente consegue agradar, né, todos os tipos de idade. Essas pessoas, elas ouvem os programas semanalmente. Normalmente, os programas são semanais, né? E a recorrência é um ponto interessante também, que depois eu vou comentar. Essas pessoas normalmente passam 1 hora por dia ouvindo podcasts. E eles acreditam que até 2024, até o ano que vem, 1/4 aí da população mundial já vai ter aderido a programas via áudio, né, a podcast. Isso tem muito a ver com a forma como a gente leva a vida hoje, né? Se a gente está na correria e tudo. Informação hoje é uma coisa valiosa para todo mundo, né? Então, é um jeito de você acessar a informação, como eu comentei, né? Nesses momentos de você tá aí
ocioso, né, no trânsito, né, muita gente perde tempo em trânsito, então a gente precisa ganhar esse tempo. Só para ver com relação à receita, né, em 2020 também a receita global de publicidade em podcast atingiu 1,1 bilhão de dólares. E aí, só para você, uma curiosidade, né, meu programa, ele é nicho do nicho do nicho, porque é um programa feito para divulgação de ciência voltado para saúde e exercício. Eu não falo tanto da parte de estética, então é mais para quem gosta de exercício para saúde. Meu público maior parte deles são profissionais de educação física, que gostam de fisiologia, né? Então isso já deixa meu público mais nichado ainda. Eu tenho poucos entusiastas, né? Que são profissionais que não são da área da saúde. Então, meu público é muito nicho do nicho do nicho. E mesmo assim, né, durante a pandemia, eu consegui um contrato e eu fiz uma parceria de publicidade com a Centauro. A Centauro é uma empresa de nacional, né, de reconhecimento nacional. Então, para você ver como o podcast ele é uma mídia que hoje em dia recebe muita importância, né? Porque assim, meu programa, comparado com programas que são super famosos, né? A gente tem programas vinculados a emissoras de televisão, mas não, o cara falou assim, eu quero ir no seu, porque o seu fala com um público específico, né? E também a gente tem esse crescimento muito alavancado pelas plataformas de streaming áudio, né? Então, Spotify investe muito dinheiro com podcast, a Amazon também, a Apple, agora o Google está investindo dinheiro, porque ele não quer perder isso, né? Porque eles querem controlar o número de pessoas dentro das plataformas deles para vender publicidade. Então, quanto mais eles abrirem espaços e facilitarem a veiculação de podcasts, né? Para eles acaba sendo uma moeda interessante ter conteúdo sendo produzido lá. Beleza. E aí os formatos de podcast que a gente tem. Na educação, a gente pode escolher qualquer um desses formatos que funciona bem, tá? Tem alguns que eu acredito que servem melhor para diferentes faixas de idade, sabe? Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem, né? Eu ouço alguns programas americanos também, e o Brasil, eu sempre penso, né? O Brasil ele tem sempre um molejo, assim, ele sempre consegue pegar as coisas e dar um jeito brasileiro e dar uma temperada nas coisas, né? Então, se você vai ouvir podcast, você diferencia bem o formato americano do formato brasileiro. O formato americano é assim, é um cara, microfone, sem música nem nada, ele fala, bom dia, hoje esse é o podcast do Diego e eu vou falar sobre educação. E ele vai falando, às vezes tem um convidado, e aí acabou o programa ali. O brasileiro, eles pegaram muito aquele lance da rádio, e eles beberam muito na fonte, eu percebo, da rádio AM. Agora, outra coisa que é dos antigos, né? A gente tinha os programas na rádio AM, onde tinha a interação com o locutor, tinha vinheta, tinha barulho, tinha sonzinho de fundo, tinha barulhinho de beijo, né? E aí, a edição desses programas brasileiros, vocês vão ver, né, quando você vai acompanhar, é uma edição muito mais trabalhada. Então tem vinhetinha, tem trilha de fundo, dependendo do tom da conversa, o editor muda a trilha de fundo, tá falando uma coisa mais emocionante, coloca uma trilha diferente, um papo mais agitado, coloca uma música eletrônica, e aí faz transição, né? E aí o cara erra, ele faz um barulhinho, aqueles barulhinhos de desenho escorregando, sabe? E vai dando um tom de humor, descontraindo a conversa. Então, o formato brasileiro é um formato muito agradável, porque a edição, eles têm uma preocupação muito grande em transmitir alguma coisa, um sentimento junto com a edição, né? E eu percebo muito isso porque, assim, isso dá muito trabalho de fazer, né? Meu programa, Diego ouviu, assim, ele não é tão editado porque eu faço isso no tempo que eu tenho livre, né? Então, eu faço muito corrido, mas se você vai trabalhar, e eu penso assim, num contexto educativo, às vezes você dá um toquezinho de humor no programa, ganha um pouco o aluno, sabe? Uma coisa que eu sempre penso assim com relação à educação. Quando a gente está ensinando alguma coisa, a gente tem que passar um sentimento junto ali, né? E eu acho que quando você está estudando alguma coisa, você dá risada, você se diverte, sabe? Eu acho que isso atrai bastante as pessoas, né, para aquele conteúdo, torna o conteúdo assim um pouco mais leve, às vezes facilita até na memorização, né? Então você faz uma brincadeira, ou deixa um erro na gravação de propósito, o pessoal dá risada no meio da gravação. Essas quebras, assim, eu acho bastante interessante. E aí tem, por exemplo, programas que são áudio extraídos de programa de TV, né? Então, você tem um programa de humorístico lá, do Roda Viva, do Fábio Porchat, que é um programa de TV que eles extraem o áudio e colocam como podcast. Aí tem, hoje em dia, os programas de rádio,
que são transmitidos via podcast. Então, a CBN tem um guarda-chuva enorme lá de programas. Então, passa na rádio, mas se você quiser acessar o site da CBN, você assiste. A gente tem programas narrados, que hoje em dia é muito famoso, que eles contam histórias, principalmente essas histórias criminais, que hoje em dia está na moda, né? Então, o caso de um menino que desapareceu, né? Tem o caso Evandro, a Rádio Escafandro. E programas narrativos, eu já vejo um casamento muito bom com educação. Por exemplo, um professor que vai falar sobre história, e ele vai contar a história da Segunda Guerra. Ele pode fazer história e ele pode narrar alguns fatos e colocar um barulho de fundo de um tanque de guerra e ambientalizar, sabe? A pessoa que está ouvindo como se ela estivesse lá dentro de uma trincheira, ouvindo o barulho da bomba. Você pode fazer essas edições e colocar a pessoa dentro de um cenário ali que ela está ouvindo, né? Isso é uma coisa também bastante interessante. Tem os programas de mesa de bar, que eu acho que aí atrai, a gente chama de mesa de bar assim, acho que atrai mais os jovens, que é um papo mais descontraído, as pessoas brincam, né? Usam uma linguagem mais informal. Eu deixei os nomes dos programas aí, né? O Jovem Nerd é um dos programas mais famosos que a gente tem no Brasil. Na verdade, é o mais famoso que a gente tem no Brasil. Então, o pessoal vai conversar, e traz um cientista lá e conversa, e brinca, e aí ele conta alguma coisa engraçada da vida dele, aí vai trazendo conteúdo junto também com a experiência pessoal da pessoa. Então, um podcast que parece que ele não tem uma pauta tão rígida, né? Mais no sentido de um bate-papo. Isso o pessoal mais novo gosta bastante, né? Por causa dessa informalidade. A gente tem os podcasts informativos, que aí que são aí bem mais próximos da parte de educação mesmo, né? Que aí é uma autoridade no assunto. Então, pega lá Diego, que vai falar sobre educação. Ele é autoridade. E aí, uma pessoa que grava junto, que eles chamam de orelha. Esses podcasts informativos é assim. Tem autoridade e orelha. O orelha faz as perguntas que o público faria, sabe? Então, o Diego está falando lá um contexto de educação, e aí eu sou a orelha do programa dele. Eu tenho que ficar de olho. Eu falo, caramba, Diego, o que significa esse contexto aí que você falou? Qual que é a aplicabilidade prática disso? Então, o orelha, ele fica pegando perguntas que, às vezes, o cara que está ouvindo lá teria, né? E aí ele vai explicando, não, isso significa isso, tudo mais. Tem muitos podcasts nesse sentido hoje de divulgação científica também. Tem um até que é diretamente da área da educação, que chama Papo de Educador, é um podcast que eu acompanho há muito tempo também. É muito legal, que aí ele fala sobre educação mesmo. E tem os podcasts que eu chamo de tradicionais, assim, né? Tem um cara que conduz o papo, né? Que a gente chama de host. Uma pessoa ali que é o co-host, que vai puxando algumas perguntas, desenrolando ali, ajudando a desenrolar a pauta. E aí, normalmente, tem um convidado, ou tem uma pauta ali a ser seguida, né? Eu acho que o meu programa entra muito dentro dessa última aí definição. Hoje em dia, no meu programa, eu gosto bastante de trazer cientistas, né? Então, eu pego o cientista que fez as pesquisas em diferentes temas, igual, recentemente eu falei com um psicólogo que estuda TDAH e exercício, né? Um tempo atrás eu falei com um professor lá da USP que estuda imunologia e exercício. Então, eu gosto de trazer esses pesquisadores até para valorizar a ciência brasileira também, valorizar os pesquisadores, e para as pessoas conhecerem, né? E às vezes até acabam se inspirando com a história da pessoa. Então, o meu entra muito nesse sentido aí. Aí eu vou conduzindo o papo, né? E eu faço essa função aí de condutor e orelha. Aí quando eu vejo que tem algum termo que acho que fica muito complicado, eu falo, professor, me explica melhor isso aí, o que significa, né? Então a gente vai fazendo esse meio de campo. Yuri, só para não perder o embalo aí, né? Realmente eu vejo muita proximidade eu consumi muito rádio AM em esporte e em política. Eu era viciado, e sou até hoje, na verdade, nesses dois temas, né? E aí eu ouvi muito rádio AM, programa de política e de esporte em rádio AM. E aí agora eu também sou um consumidor grande de podcast e a familiaridade é muito parecido, grande. Né? Muito. Quem ouve rádio AM e gosta, se apresentar um programa de podcast já vicia. Não tem como. Sim. É o mesmo açúcar, as coisas são feitas com o mesmo açúcar, é só o doce que é diferente, né? Aí não tem jeito. E aí, eu tentei até dar uma buscada em podcasts que funcionam dentro de instituições de ensino e pegar alguns exemplos aqui, né, que eu imaginei que possam ser utilizados. Hoje em dia, assim, tem muitas instituições de ensino que têm um departamento só para cuidar de produção de conteúdo em podcast mesmo, né? E assim, a gente tem várias aplicações, e aí vocês aí que têm bem mais experiência que eu na área da educação, a gente consegue até imaginar mais que eu. Mas imagina, por exemplo, a gente pode pegar grupos de monitoria.
E como atividade do grupo de monitoria, desenvolver um podcast para ajudar os alunos iniciantes, né? Então, pega lá um pessoal de um termo maior, de anatomia. Galera, vamos fazer um podcast curtinho de 15 minutos. Cada semana vocês vão lançar um programa explicando alguma característica aí de um sistema anatômico, né? E aí o pessoal vai lá, grava, edita. E eu vou falar para vocês, pela experiência que eu tenho. Às vezes o pessoal pensa assim, poxa, mas você vai dar mais trabalho para o pessoal, né? Mas não, sabe por quê? Eles gostam. Porque eles vão ter que aprender a mexer com a parte de edição. E aí é uma coisa diferente, né? Diferente de você falar sentar. Se eu falar para assim, o monitor, senta, lê esse livro e dá uma aula, ele fala, puxa, às vezes ele pode até ficar meio, ai, que saco fazer isso. Mas não, vou fazer um programa. Aí ele vai escolher as vinhetas que ele vai colocar, né? É uma coisa que ele está trabalhando ali, vou fazer um corte aqui, vamos fazer uma vinheta de abertura desse jeito, vamos colocar um pedaço de um trecho de um filme que fala, sabe? E aí isso desperta bastante interesse do pessoal mais jovem, né? Aprender a mexer com a parte da tecnologia, fazer a gravação. E outra também, quando você está gravando podcast ali, entre aspas, você é o radialista ali, né? Então, para a pessoa que está gravando, eu penso assim, para o grupo de monitores, eles estão sendo os protagonistas dos programas ali, né? Então, dá uma relevância legal para eles. Poxa, eu vi teu programa aí, fulano de tal, que legal, o teu programa de ontem. Isso dá um brilho para a pessoa, né? E eu acho isso muito legal, muito legal. O podcast ele também tem muito disso aqui, né? De não gerar uma autoridade, mas a pessoa acabar, né? Se tornando ali uma referência do local, assim, ou regional, né? Eu já vi também uma iniciativa muito legal, onde uma instituição de ensino fez um podcast como se fosse uma rádio interna do campus. Então, tinha lá um professor que fazia o programa, e aí esse programa, ele saía todo dia, ele tinha 10 minutinhos todo dia. Então, os alunos já pegavam de manhã, né, não lembro que hora que ele era publicado, já colocava ali, assinava no Spotify, e já deixava para ouvir. Então, fala, galera da universidade, hoje a gente vai estar, semana de prova, hein, cuidado, o professor tal deu um recado tal, não sei o quê, a aula tal, mudou de laboratório X, Y, e vou dar uma palavrinha com vocês com o professor de fisiologia, aí vem o professor lá e grava uma inserção, gente, eu queria ensinar para vocês aqui um conceito de pH, não sei o quê, sabe? E era um programa muito legal, que eles faziam um rádio grandão ali, né? E aí os alunos gostavam de ouvir, que aí eles faziam uma piadinha às vezes, e falavam de um aluno, poxa, o aluno que esses dias que esqueceu a mochila lá no pátio, aí fazia uma piadinha com o aluno, sabe? De forma respeitosa, mas incluindo os alunos no programa. Aí o aluno dava risada, poxa, me citaram no programa de hoje, que legal. Né? O professor falava uma brincadeira, né? Isso funcionava muito bem nesse programa aí. Aí, eu já vi também podcasts das disciplinas. Aí cada disciplina tem um podcast. Então, os professores das disciplinas organizam com os alunos, porque eu acho assim, não adianta falar assim, gente, professor, grava um podcast aí para os seus alunos. Eu acho que a gente perde muito com isso. Acho que trazer os alunos para junto e fazer eles participar da produção é legal, porque aí o aluno estuda para produzir o programa. Então, Yuri, vamos fazer um podcast de fisiologia com você. Fala, ok. Eu vou ser o host, eu conduzo o papo, mas vocês vão trazer o conteúdo. Eu vou ficar vendo se o conteúdo está certo ou não, mas vocês vão me trazer o conteúdo. Monta aí 5 pautas que nós vamos gravar. Então beleza, né? Aí os alunos vêm com conteúdo e o professor está ali de mediador, né? Aí dá uma olhada na pauta, às vezes o aluno se enganou com algum tempo, o professor, não, é assim, corrige, né? Isso é uma coisa muito legal também. Ou podcasts também que podem trazer temas diversificados, né? Aí você pode pegar lá e escolher qualquer tipo de temática e falar dentro do tema ali, escolher por exemplo, eu peguei um podcast de até conhecido meu que eu fiz conheci, né, pela vida de produtor de podcast, ele chama Vitor Stassi, lá do Pará, e ele tem um podcast que ele criou dentro da escola, aí isso foi uma escola mesmo, estadual, e ele criou um podcast, chama Cesincast, que é a abreviação lá da escola, Centro Estadual, não lembro do resto. E aí ele pega os alunos, e os alunos criam pautas diversas, sabe? Gente, vamos falar hoje de petróleo. Aí eles vão, estudam, e aí eles trazem a pauta montadinha, tudo estudado na cabeça deles, e aí o professor, né, lá faz o programa. Aí ele edita e tudo, disponibiliza, mas é um podcast da escola, feito pelos alunos da escola ali no ensino médio. Tem um podcast que acabou também não ficando famoso, mas acabou saindo algumas matérias durante a pandemia aí no Estadão, teve nesses sites de divulgação aí de jornalísticos,
que ele foi feito por uma faculdade de medicina de São José do Rio Preto. Eles falaram assim, 10 temas que todos devem saber, que era sobre Covid. Então, os professores e os alunos fizeram uma temporada e pegaram 10 episódios. Cada episódio, né, era um tema que o programa chamava Ouvidos Atentos para a Covid-19. E eles se organizaram, aproveitaram, né, a necessidade de informação a respeito da pandemia, e eles fizeram esse programa. Esse programa foi muito ouvido, muitas pessoas ouviram, porque eles acabaram aproveitando bem o começo ali da pandemia, né, os estudos que já tinham acontecido ali, e eles produziram conteúdo numa temporada e soltaram. Até hoje é um programa ainda que tem uma audiência lá. Beleza. Agora aqui, que é o ponto que eu acho que é interessante, assim. Essa é uma visão minha, tá? Qual que eu acho que é o poder que a gente tem no podcast? Se fosse dar aí uns segredos, algumas coisas que eu acho importantes no podcast. Primeiro, a gente tem que ter um controle do tempo do programa, porque eu penso assim, igual, né, eu fui gravar aqui, o Diego falou, meu programa tem em torno de 1 hora, né? A gente tem que saber quem que vai ouvir o nosso conteúdo e ter muito controle sobre o tempo. Hoje em dia a gente sabe que, principalmente, né, as pessoas mais novas, assim, elas têm uma dificuldade de engajar em conteúdos que são muito densos e muito longos. Então, você pega uma palestra com conteúdo muito difícil, que tem 2, 3 horas, deu 40 minutos, o povo já está voando ali, né? Por isso que, às vezes, né, nós somos profissionais, docentes, a gente tem que sempre usar a estratégia para dar uma quebrada na aula, né? Contar algum caso, fazer uma brincadeira, alguma coisa assim, né? Mas o tempo é uma coisa importante. Eu acho que podcast na área de educação, a gente tem que tomar cuidado para não ser muito longo. Hoje em dia a gente vê podcasts de educação que estão ensinando ali em torno de 20 minutos, 40 minutos, 1 hora já é um tempo assim que a pessoa já ainda dá umas perdidas ali, sabe? Então, o tempo é muito importante. Outra coisa, sempre ter um acompanhamento da pauta, porque aí eu penso assim, um podcast de educação, quando a pessoa põe um fone de ouvido e decide que vai ouvir um conteúdo porque ela quer aprender, ela não quer perder muito tempo, sabe? Então, assim, geralmente quem quer consumir conteúdo quer aprender e depois quer aprender outra coisa, não quer ficar tendo a sensação que ele está perdendo tempo. Então, a pauta a gente está muito amarradinha para, no meio do caminho, o condutor do programa não se perder, sabe? E agora? Que pergunta que eu faço? Aí fica muito assim. Isso perde o ritmo, sabe? Eu falo assim, na educação, a gente tem que meio que tem que ter um ritmo no que você está falando, no que você está ensinando. Você vai dando ritmo, o aluno vai entrando. Aí você tem que saber quebrar esse ritmo quando eles estão cansados, mas se você quebrar na hora errada, você dispersa a classe, sabe? Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, mas eu acho que no podcast você está com a pauta bem organizada, bem estruturada, para você não perder esse ritmo é muito importante, né? A gente, quando vai dar aula, a gente tem os slides. Os slides são praticamente nossa pauta, né? A gente não põe textão no slide, a gente coloca coisas para referenciar o que a gente vai falar, né? Isso acaba sendo bem parecido. Outra coisa que eu acho muito legal no podcast. Eu sou professor de fisiologia. Hoje em dia a gente tem recurso para mostrar animações das coisas acontecendo, né? Eu posso mostrar lá a contração muscular, o funcionamento de uma enzima, e tem videozinhos, né? Mas eu sempre penso assim, eu sempre estimulo os alunos ao seguinte: se você conseguir imaginar o que eu estou explicando na sua cabeça, isso tem um poder educacional de aprendizado muito maior do que se eu te dar tudo prontinho, sabe? Então, gente, vamos imaginar comigo uma célula. Eu faço muito isso em aula. A sala é a célula. A parede é a membrana celular. Aquele grupinho de aluno ali é a mitocôndria, sabe? Imagina, gente, né? Aí a gente está liberando cálcio dentro da sala. Então, imagina que o cálcio são bolinhas que estão voando dentro da sala. Eu poderia pôr um vídeo e mostrar isso tudo. Mas trazer tudo pronto, mastigado, e não esforçar essa habilidade dele imaginar, a gente perde muito do potencial de aprendizagem. E o podcast, ele não tem vídeo. A gente tem que só trabalhar com a parte de imaginação. Então, quando você está falando no podcast e você quer explicar um gráfico, você tem que tentar explicar ele só na voz. Você quer explicar um processo fisiológico, uma reação química, uma equação, você tem que tentar dar um jeito de explicar aquilo na voz, e você tem que se esforçar ao máximo para a pessoa entender, né? Então, a gente usa muito de analogia, e analogia é uma ferramenta didática sensacional, né? Então, eu acho que isso no podcast é interessantíssimo, assim, para a educação.
E que, assim, aí às vezes até eu vejo que isso tem até uma vantagem em relação ao vídeo, né? Se você pega uma pessoa que sabe explicar aquilo bem e ela consegue fazer você viajar, imaginar o que ela está falando na cabeça dela, é muito mais poderoso que eu colocar um slide e mostrar aquilo para ela, porque ela criou aquilo dentro da cabeça dela, né? Aquilo é muito legal. Então, eu acho que o podcast, o fato de não ter apoio visual é muito interessante. Eu até, nesses 10 anos que eu gravo podcast, eu falo assim, como professor, eu melhorei muito até, de tanto ter que me esforçar, às vezes, para traduzir coisas, né, que são visuais de uma forma auditiva. E outra coisa, que aí eu acho que é o ponto mais forte do podcast. Num programa, geralmente, né, você tem um host, uma pessoa que apresenta aquele programa. E com o passar do tempo, conforme as pessoas vão ouvindo aquele programa, ela vai criando uma intimidade com aquela pessoa, né? Por exemplo, meu podcast, ele já vai ter 10 anos, né? Como eu falei para vocês. Os meus ouvintes mais antigos passaram por todas as fases da minha vida. Quando eu comecei no doutorado, quando eu casei, quando eu tive filho, quando me separei, que às vezes você vai comentando, né? E isso cria uma intimidade entre você e a pessoa que está ouvindo muito grande. E aí, quando eu vou ensinar alguma coisa no meu programa, não é um estranho que está vindo dar aula para mim me ensinar. Pô, o Yuri, meu camarada. Os caras têm uma conexão muito forte, sabe? Aí já tem as piadas que eu faço, que quem já ouve meu programa há um tempo já entende. Então, é como se ele estivesse conversando com uma pessoa que ele já tem uma intimidade muito grande. Aconteceu poucas vezes, mas assim, às vezes eu encontrar algum ouvinte do programa, assim, eu estou num lugar e o ouvinte fala, eu também estou aí, Yuri, eu vou encontrar esse ouvinte. E o cara vem aí, Yuri, me abraça. Eu nunca vi aquele cara na minha vida. E ele vem como se ele me conhecesse e fosse amigo íntimo, e na verdade ele é. Porque ele me ouve há 10 anos toda semana, sabe? E eu acho que essa intimidade que o podcast cria para a educação é muito forte. Porque pensa comigo, Diego, quando você para o teu dia para pôr um fone de ouvido para ouvir uma coisa, o que você quer dizer com esse ato? Cara, eu quero me desligar do mundo e eu quero ouvir alguém falando no pé do meu ouvido. Então, é o professor falando para aquele aluno ali, sabe? Ele não está falando com a geral, com todo mundo. Ele está falando para você. E é uma coisa mó íntima, é você e aquele cara. Acontece muito comigo, eu já vi muita gente que ouve podcast, não sei se você, Diego, também já aconteceu, e às vezes o cara tá falando e ele pergunta assim, não é verdade? Você responde com a cabeça assim, ó. De tão envolvido que você tá com aquele diálogo. E esse envolvimento, essa intimidade, eu acho que para a educação é muito forte, cara. Porque você cria um vínculo e, de novo, não é uma pessoa estranha que tá te ensinando. Pô, é aquele cara que eu já conheço já há um tempo, eu já tô acostumado com a voz dele já me é agradável, o jeito que ele fala, né? Isso é uma coisa que eu acho que é poderosíssima no podcast, que é o que eu falo, né? Hoje em dia, as campanhas publicitárias, pessoas que investem em marketing podcast, hoje em dia o podcast ele é visto aí como uma das ferramentas para marketing mais valiosas, porque é diferente de um locutor falar assim, compre o produto tal, e eu falar compre o produto tal, né? O locutor é um estranho. Eu sou o cara que o cara ouve há 10 anos, entendeu? Isso aí é uma coisa muito legal. Enfim, eu vou deixar aqui agora um passo a passo rápido aqui de como a gente montar um programa. Aí também, se vocês tiverem alguma dúvida, quem estiver assistindo depois, quiser escrever no chat ou me mandar aí, também estou à disposição. Mas, bom, para a gente montar um programa, o que você precisa? Você vai imaginar um tema e um nicho. E aí você não se preocupa se seu nicho é muito pequeno, né? O que importa é você saber para quem você está falando. Pô, eu vou falar para os estudantes da UniOeste de bioquímica. Ok. Você já sabe como que você vai montar sua pauta, você já sabe o que você vai falar, que palavras você pode falar, né? Que termos você vai usar, que você não vai usar. Então, você tem que ter muito definido o nicho. Outra coisa é a periodicidade. Para que as pessoas comecem a aderir no programa, ele tem que ter uma frequência. A pessoa tem que acostumar àquela frequência, sabe? É igual seriado. Quando sai seriado, tem um episódio todo domingo. Você já está esperando o episódio do domingo que vem. Domingo que vem, você já separou um tempo, depois, tá a hora ali, eu vou ver meu seriado. Isso cria uma rotina das pessoas, né? Quando tem uma periodicidade, isso vira uma rotina, a pessoa te encaixa na rotina dela. E aí ela te ouve e ela não te larga mais, porque você faz parte da rotina dela, ela te assimilou ali, né? Então, ter uma periodicidade é importante. Aí, qual que é a periodicidade melhor? Sim, difícil falar qual que é melhor, né? Assim, mas, assim, às vezes um mês é uma periodicidade muito longa, às vezes todo dia é muito curto, aí você tem que ver bem, sabe, o que funciona. Mas a maior parte dos programas semanais ou de 15 em 15 dias acaba funcionando bem.
Aí vê o tempo do programa que eu falei, né? Tem podcasts que tem... Esses dias eu estava vendo um podcast que demorou 11 horas, 11 horas do programa inteiro, sabe? Então, assim, não é todo mundo que vai assistir 11 horas, né? Então, você tem que ver bem para quem que você vai falar, né? Qual que é a faixa etária, ajustar o horário ali. Não foi aquela discussão entre os criacionistas e os Isso! Você ouviu poetas, isso né? também? Eu não ouvi, cara. Eu não consegui separar 11 horas da minha vida. Eu ouvi. Fiquei sabendo, Mas é assisti uns muito bom. pedaços e tal, mas tudo. Mas o que eu faço, eu acostumei a ouvir os programas em velocidade 2, eu já consigo ouvir em 2.4. Aí eu ouvi em 5 horas e pouco, né? Eu consigo ouvir menos da metade ali. E aí sim. Aí vê os materiais que você tem disponível, né? Então, pô, tem microfone, vou gravar com o celular, né? Vou pegar um microfone emprestado de alguém, né? Como a gente vai captar esse áudio? Tem um lugar bom, né? A sala é legal, vai ter eco, não vai? Ver o formato que é mais adequado para o seu público. Aí, por exemplo, vou falar com um adolescente, com um estudante universitário. Pô, eu investiria em programas um pouco mais informais, sabe? Faz um programa informal, coloca umas vinhetas, põe coisa da moda, coisa de música que eles gostam, sabe? Tenta aproximar a linguagem para o teu público e ver quem que vai montar com você. Vou juntar aí meus alunos, vou juntar eu mais outro professor, vou gravar sozinho, né? Como dá trabalho, isso aqui, um pouco de trabalho, você tem uma equipe ali, né? Alguém que edite, alguém que poste, alguém que faça sonorização, dividir as tarefas acaba sendo mais interessante. Aí montar a pauta, né? Eu gosto de gravar com pauta, eu não faço pauta totalmente para leitura, assim, né? Que é roteiro, que você vai ler o que você fala, porque eu acho que fica muito esquisito quando a pessoa percebe, né? Quando você está lendo, né? Todo mundo sabe ler bem, assim, que... então, eu não gosto, mas tem gente que faz assim, funciona bem. Mas, para a educação, a gente precisa de uma pauta bem estruturada, né? Aí você pode dividir alguns blocos, ou colocar umas palavras-chave que você vai querer falar no meio do caminho, e depois você vai tentando encaixar aquilo lá. Mas a pauta é um fio condutor, e como eu falei, né, anteriormente, para a educação, a gente tem que estar pautado ali. Microfone. Aqui, eu acho que é uma das partes principais, porque assim, podcast é uma mídia em áudio, né? E você não vai conseguir fazer um programa agradável se o seu áudio estiver ruim. Porque eu penso assim, pega a nossa experiência com o YouTube, por exemplo. No YouTube, você até consegue ver um vídeo que tá com a imagem meio ruim, mas se o áudio tá ruim, você não assiste. Quando o cara tá falando, parece que ele tá dentro de uma lata, falando, né, um áudio tapado, muito grave, né, que tem um ambiente com muito eco, você não consegue ouvir. Então, podcast a gente só tem o áudio, então a captação tem que estar muito boa, né? Aí você pode escolher microfones, né, e com o tempo você pode investir nisso. Aqui eu coloquei alguns tipos de microfones, assim, mas aqui é um pouco mais específico. Mas hoje em dia, os celulares já tem uma captação de áudio boa. Você pode gravar um áudio bom com o microfone do seu celular. Principalmente os celulares da Apple, os microfones deles de captação são muito bons. Sempre tomar cuidado com o microfone, né? Normalmente usar aqueles filtros para tirar aquele, chama de filtro anti-puff, né? Mas se for usar o microfone, tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, eu tô com uma lapela aqui, não sei se dá para vocês verem. Essa lapela tem uma espuminha em cima, né? Que é esse filtro anti-puff. Então, quando eu falo fá, pá, palavras que são assopradas, esse filtro não tira esse ruído alto, né? Então, às vezes você põe o microfone muito perto da sua boca e você vai falar palavras que tem essa sonorização e no áudio ela incomoda, porque ela fica... incomoda o som da pessoa falando, aquele barulho de assopro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí, se você quiser investir mais, aí você pode pegar uma mesa de som, uma interface de áudio também. Uma coisa que é importante na gravação, que eu não coloquei aqui, mas é o lugar que você vai gravar. O lugar é muito importante. Né? Você pega um lugar muito eco, igual né, a sala que você está aí, Diego, você falou que tem muito espaço, muito eco. Né? Aí que você tinha que fazer se você gravar um podcast aí. Sei lá, colocar uns tapetes atrás de você, colocar uns quadros, colocar alguma coisa que quebre a onda sonora, né? Para diminuir a reverberação do som, né? Então você tem que tentar, de qualquer forma, por exemplo, quando eu vou gravar, eu estendo os colchões aqui no chão, tudo que é parede lisa, fecha cortina, né? Para tentar
quebrar aí a onda sonora ali, para não... essa parte da refração. E ter fones de ouvido aí para você ter um retorno, né? Tá te ouvindo a sua própria voz, né? E na parte da edição, ter um fone bom também é legal, né? Para você conseguir perceber ali, pô, você tá com um ruído meio, né? Essa voz ficou com um pouco de ruído no fundo. Vou tentar pôr uma música para cobrir esse ruído aqui. Então, você tem um fone bom para pegar essas coisas aí também. Interessante. A gravação, né? Aí, normalmente, a gente faz a gravação usando alguma plataforma, ou, por exemplo, se a gente estivesse gravando isso aqui no podcast, podia pedir pro Diego, fala, Diego, grava seu áudio aí, Ronald, grava seu áudio aí, Geraldo, grava seu áudio aí, depois vocês me mandam, aí eu edito tudo junto. Ou se eu uso alguma plataforma, normalmente eu uso Discord, e aí tem um bot de gravação, que ele já grava o áudio de todo mundo que está naquela chamada em áudios separados, né? Porque gravar tudo numa faixa de áudio só é ruim, porque, por exemplo, você poderia falar, Yuri, se eu pegar esse áudio do nosso bate-papo agora e te der para gravar um podcast, para editar e fazer um podcast, se tiver muita gente conversando junto na chamada e um fala por cima do outro, eu não consigo separar a voz dos dois, que está em áudios mixados, tudo junto, né? Quando cada um está numa faixa separada e um fala por cima do outro, eu consigo separar os dois e na edição final eu não deixo aquele embololô de gente falando, sabe? Então, isso é uma coisa interessante também, importante para você ter quando vai ter mais de um convidado. E aí você vê como que as pessoas vão gravar se for a distância. A velocidade da conexão interfere na qualidade do áudio também, né? Eu vou gravar com 4G. 4G às vezes fica meio instável, a voz da pessoa começa a ficar meio metalizada, meio robotizada, né? Aí na parte de edição, eles têm vários programas. Hoje em dia, a gente tem um programa muito bom aí que chama Reaper, que é um programa gratuito, um editor de áudio, que é esse que eu uso. A gente tem o Audacity, que é um programa gratuito, mais antigo, mas ele é um pouquinho pior. Mas o que a gente faz na edição? E é isso que é legal para a parte de educação também, né? Na edição, a gente tira os espaços entre as falas, tira a respiração, imprevício, vício de linguagem. Por exemplo, eu falo muito né. Não sei se eu falei muito nessa gravação, que eu tento me policiar. Mas não sei o que, né? Não sei o que, né? Às vezes eu tiro 2 minutos de Yuri falando né no áudio, no final. E é 2 minutos que eu economizei da vida da pessoa, entendeu? Às vezes você pega lá espaço entre as falas, aí você faz uma pergunta, Yuri, o que você acha de tal coisa? Aí eu paro, penso e respondo. Esse paro e penso na edição final não precisa sair. Corta e já coloca a resposta da pessoa. O cara que está ouvindo não quer ficar esperando, né, o tempo da resposta. Então isso ganha muito tempo em podcast educacional. E isso fica bem legal também. E aí você pode, na edição, arrumar algumas falas também, isso fica muito bom. Aí na parte de sonorização, colocar uma vinheta, uma trilha de fundo. A trilha de fundo, além de dar um clima para a voz, assim, né, para o que está sendo falado, ela também é uma forma de esconder ruídos de fundo. Então, às vezes tem um barulhinho de ambulância que passou lá atrás. Você coloca uma música de fundo e tem alguns decibéis um pouquinho acima do barulho da ambulância, ela cobre, fica invisível aquele som. Então, a gente, você também deixar o áudio um pouco mais arrumadinho, né? Aí você pode colocar vinhetas de transição e tudo mais. Aí você vai pegar esse material gravado e normalmente os programas eles são todos disponibilizados em formato de MP3, né? Que aí você não perde tanta qualidade e fica um arquivo mais, uma quantidade mais baixa, né? Mais leve. E aí para publicar, a gente tem várias formas de publicar. Você pode ter um site, publicar seu programa lá, publicar dentro do site da instituição de ensino, ou publicar direto no Spotify, nesses agregadores. Aí todos os agregadores agora, eles são bem acessíveis. Se você quiser publicar um programa, em poucos minutos você cadastra um podcast lá e ele já está funcionando. Aí é só você gravar os áudios e subir lá nos agregadores e depois fazer a publicação, né? A arte de postagem. Então, assim, esse aqui é umas artes do meu programa, do último programa que eu gravei sobre TDAH e exercício. Então, eu tenho que escolher uma imagem, né? Aí ver os formatos da imagem para divulgar nas redes sociais e tudo mais. Assim, no final das contas, esse passo a passo quis mostrar também, porque assim, dá um trabalho, né? E é legal que tenham pessoas envolvidas dentro desse processo aí. E assim, para terminar, o que eu acho que é interessante, tem 4 pontos importantes aí que a gente vai pensar em podcast na área de educação, que é uma coisa que eu sempre penso como professor e como produtor de conteúdo também, né? A pessoa que está te ouvindo tem que ter aprendido alguma coisa nova, alguma coisinha nova. Puxa, o Yuri acabou de falar nessa aula aqui de podcast sobre uma coisa que eu nunca parei para pensar. Isso fica na cabeça da pessoa, sabe? Quando você surpreende a pessoa com algum tipo de novidade. Sempre que possível,
produzir alguma emoção, e se possível, emoções boas, né? Então, a pessoa deu uma risada, se divertiu com alguma parte do conteúdo, lembrou de alguma memória gostosa do passado. Putz, isso para a educação eu acho fantástico, assim, né? Produzir algum tipo de emoção. Trazer algum conhecimento que seja prático, sabe? Alguma coisa que a pessoa possa, poxa, eu aprendi uma coisa que eu vou... Esse dia eu estava vendo um jeito de tirar mancha de panela misturando limão com não sei o que lá no podcast. Eu falei, pô, vou tentar fazer, sabe? Coisas que as pessoas pratiquem são legais também. E o que é mais importante quando a gente fala de podcast educacional, principalmente no meu caso aí, que eu faço divulgação científica, eu sempre deixo muito claro o que é minha opinião, o que é fato. Sabe? Eu sempre falo, gente, minha opinião, você põe e joga no lixo. Agora, o que é fato, que eu li no artigo, que é evidência científica, aí ok, todo mundo vai ler, vai chegar às mesmas conclusões, né? Então, acho que quando a gente vai falar sobre educação, ou ensinar as pessoas, a gente tem que deixar sempre bem claro. Nossas opiniões são importantes, mas sempre fala, gente, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Então, minha opinião pode estar enviesada por vários pontos ali, né? Então, minha opinião é SSS. Mas o fato, a evidência, ou o que eu estou querendo ensinar, é SSS. Acho que isso é um ponto muito importante também para a gente tomar cuidado, né? Quando a gente vai fazer um programa. Bom, e era isso. Deixei aqui uns podcasts aqui depois para vocês quiserem dar uma olhadinha como referência aqui. Tem uns podcasts interessantes também. Quem quiser ouvir divulgação científica, educação. Esse aqui é o meu programa, 4 de 15. Aí quem também quiser dar uma olhadinha lá, quem gostar dessa parte de exercício e saúde. E aqui tem minhas redes sociais aí no Instagram, só os mais Instagram mesmo. Bom, se tiver alguma dúvida aí, se você puder esclarecer alguma coisa. Mas obrigado pelo espaço. Esperei que vocês tenham gostado aí da apresentação. Muito bom, Yuri. Não, gostamos. Eu gostei bastante. É uma mídia que eu gosto bastante, né? A mídia, na verdade, eu sempre gostei muito dessa questão de entrevista, de conversa. Então, eu até falo, né? Eu sempre gostei de assistir Jô Soares. Nossa, já é fantástico, né? Né? Então, lá na minha infância para adolescente, já assistia Jô Soares e tal. Eu consumo muito esse tipo de conteúdo, né? E eu acho que você trouxe coisas aqui que é muito interessante, né? Então, eu já discuti uma vez com alguém que o cara falou que, meu, podcast é a mesma coisa que o rádio. É só uma palavra mais chique, só... Não, não é a mesma É coisa, porque acho diferente, que você trouxe alguns elementos aqui, né? Por exemplo, assistir sobre demanda. O podcast eu vou colocar, é isso, na hora que eu estou fazendo caminhada, eu faço muita caminhada, então eu ouço muita coisa fazendo caminhada, fazendo corrida, né? Então o rádio, você vai ouvir o que está passando na hora lá, né? O podcast, não, você faz isso é verdade. Eu acho que tem essa questão, acho que essa questão da intimidade também, você falou para mim, que consumo é muito forte. Às vezes tem alguém já que eu estou consumindo o conteúdo dele há 5 anos, e é isso, né? Uma vez eu mandei uma mensagem para um cara no Instagram, que eu sigo ele, o Gustavo Gaiofato, e aí ele me respondeu, velho, e o cara assim dele nem é famoso, tá? Ele tem um programa, e ele me respondeu, eu fiquei, nossa, o cara me respondeu, porque isso criou uma intimidade, faz 5 anos já que eu acompanho o cara, entendeu? Então isso pega muito mesmo, né? Eu acho isso bem legal. Vai, Ronald, pode falar. O Ronald tem uma pergunta aí, o Edson também, que eu vou começar pelo Ronald. Eu achei muito interessante, Yuri. Muito obrigado pela palestra, Diego, por proporcionar. E eu gostei de uma coisa que você falou, que eu achei muito interessante, que é as monitorias, trazendo isso para a Universidade no Oeste, trazendo isso para a educação e saúde. E queria pensar com você se isso é viável, porque eu gosto muito dessa ideia, student as a teacher, trazendo o estudante no núcleo do aprender a aprender, ensinando. Às vezes, como isso aborda. Queria ver sua opinião, se a gente consegue implementar isso dentro do nosso campus, trazendo isso em especial para as monitorias, mas é óbvio que pode trazer para as outras áreas também. Não, a gente consegue, assim, isso é super simples de fazer, sabe? Precisa juntar os alunos ali, bolar uma identidade visual. Eu arrisco muito nisso, Ronald. Se a gente sugerir isso para os alunos, se houver animação dos caras, fala, gente, vamos montar um logotipo do nosso programa, vamos fazer um programa. Pô, os caras já ficam animadaços. Vai ser o programa da nossa monitoria. Vocês vão ensinar as coisas para os alunos, né? Separar pauta, separar tema. Aí a parte técnica eu posso ensinar, sabe? Aí, pô, gente, quando vocês forem editar, vamos fazer isso, aquilo. Eu marco alguns dias para ensinar eles a edição. Mas o legal é bem isso que você falou, Ronald. Eles conseguirem fazer tudo, sabe? Eles conseguirem fazer tudo. Eles vão divulgar na rede social,
espalhar lá pela faculdade. Hoje a gente tem um programa da monitoria, um podcast da nossa monitoria. Esse é o símbolo, eu vou ser o narrador, eu vou trazer às vezes o professor, a gente que está editando. Eu acho que os alunos abraçam muito bem essa ideia. E é uma coisa muito simples. Isso tudo assim, eu já tenho muita experiência, eu já consigo mastigar tudo e entregar meio que pronto para ensinar para eles fazerem, sabe? É muito tranquilo fazer isso, Ronald, muito. Então já podemos começar, o Flávio na anatomia, você na fisiologia, já começar que são 2 núcleos de monitoria fortes. A gente pode fazer um teste ali, sim. Vou cobrar já. Então já... Legal. E aí, antes de passar a palavra para o Edson, o Ronald e o Yuri, a gente aqui do NUFEPS, né, a gente fica também super aberto para ajudar, porque assim, embora eu esteja numa sala com som muito ruim hoje, né, mas a UniOeste, ela tem uma infra aqui no campus de Prudente, então tem um outro podcast que eu estou fazendo, que é um outro projeto, e aí eu faço lá no estúdio, tem uma equipe, aí não daria para fazer no estúdio, porque estaria daí de Guarujá, mas eles ajudam na edição, a escola de comunicação ajuda também na criação da marca. Eu sei que é para os estudantes fazerem, né? Mas eu digo assim, o NUFEPS também pode entrar para não ficar tudo só nas costas do Yuri, né? Então, se vocês levantarem esse projeto mesmo, a gente aqui no NUFEPS consegue abrir outros caminhos aqui de equipe técnica também para ajudar nisso também, tá? Às vezes manda o áudio aqui para o pessoal daqui editar, legal. Colocar no site. Até vou deixar aqui no... O projeto está montado. Agora o Yuri vai ficar à frente aqui no Campus Guarujá, fazendo essa interface com você, Diego. Pode ser? Claro, claro. Eu vou até deixar aqui no chat, só para vocês terem conhecimento, tem a rádio no Oeste, tá? Então depois vocês entram lá também. Legal. É tudo da escola de comunicação, tá? E aí eles dão esse apoio também, sabe? Então a gente pode fazer sim, com certeza. Legal, mas olha lá, o nosso amigo, desculpa, o Edson. O Edson tem uma pergunta aí. Grande Edson. Sensei Yuri, que, fantástico, achei fantástico demais. Eu fiquei sempre muito contente de conversar contigo, as nossas trocas de ideia, almoçando, enfim. E me lembrou uma coisa interessante, quando eu estava na faculdade, nós montamos uma rádio, só que era uma rádio pirata dentro da Universidade de São Paulo, né? E aí, como você fala como um grande professor e um divulgador de notícia científica, e a notícia científica sempre tem aquele peso, né, da verdade, chegar o mais próximo da verdade. E tem a questão do aprendizado. Um aluno, quando aprende algo errado, demanda-se muito tempo para retirar aquela primeira informação que talvez tenha sido errada e foi fixada na memória dele. Você sabe que eu tenho um site de patologia que compartilho com os alunos, e na hora da montagem daquele site, essa era uma preocupação bastante grande da minha parte. Quando, por exemplo, você, obviamente, você sendo o tutor aí do seu podcast, tem, obviamente, essa preocupação, mas em abrindo para, por exemplo, monitores, em abrindo para outros tipos de pessoas que não tenham o domínio completo daquilo que a gente chama de ciência, não corre esse risco? Você já parou, pensou, enfim. Abrir, você fala do conteúdo, começar a não ter mais base científica, assim, você fala? Supõe alguém que ainda não tem a habilidade de fazer o recorte interessante em questão de ciência, e aí passa uma informação que está errada. Sim. Aí, por exemplo, no caso das monitorias, se for abrir para o aluno, tem que ter alguém meio que supervisionando a pauta, acompanhando ali, né, a gravação, acompanhando os conteúdos, né? Assim como acontece na monitoria, né? Os alunos, eles têm sempre o professor da disciplina ali do lado para ajudar e orientar, né? Você está preparado para falar esse tema? Ok, aí vai lá, fala, dá aula. Pô, não está preparado, tal coisa você está errando, vamos treinar mais. Eu acho que aí a gente resolveria esse problema tendo o professor ali do lado, né? Basicamente como acontece na monitoria, né? Sim. Mesmo. Aí dá para resolver isso. Mas acontece, sim, se deixar o aluno solto, pode acontecer esse problema, sim. Tá certo. Pô, Yuri, parabéns, viu, cara? Que maravilha. Obrigado, Anderson. Parabéns mesmo. Edson, só para complementar a resposta do Yuri, né, a gente também tem algumas
ações que acontecem, que são os estudantes que fazem material informativo sobre algum tema, e aí sempre tem que passar, que nem eles fazem um material informativo sobre câncer de mama no mês de outubro, né? Porque tem essas ações que é o próprio aluno que faz, o próprio aluno que desenvolve a ação, mas esse material informativo, depois que o aluno produz, antes de divulgar, tem que passar pela supervisão de um professor, né? Para ver se não tem nenhuma informação ali que esteja incorreta, né? Eu acho que isso é uma coisa importante mesmo, né? Sempre que vai ter essas ações que o aluno vai ter mais liberdade, mas sempre tem que ter um crivo final ali do docente, né? De acompanhar ali, né? O que está sendo feito. Perfeito. Bom, respeitando então o nosso horário, né? Que já passamos um pouquinho, mas queria agradecer muito a presença de todos vocês, especialmente, novamente, a presença do Yuri. Yuri, foi muito bacana. Legal. Gostei bastante. Vamos ver se a gente, então, aí, conforme a sugestão do professor Ronald, se a gente faz uma ação aí nesse sentido, né, de monitorias e tal. A gente, como eu falei, o NUFEPS, ele fica aí sempre disponível para poder ajudar a implementar essas ações, e a gente fica muito feliz que essas ações venham também de outros campi, que elas não partam somente aqui do campus original, né, que é Presidente Prudente. A gente quer realmente que a gente tenha ações que sejam idealizadas aí por Guarujá e Jaú. A gente fica bastante feliz. Agradeço você, Yuri, então, novamente, e Obrigado. Ressalto que a gente vai deixar depois esse vídeo lá no nosso canal do NUFEPS, né, Núcleo de Educação e Formação Permanente em Saúde, e a gente vai divulgar aí para todos os gestores, coordenadores, para que eles, por sua vez, divulguem para os professores e alunos. Legal. Eu que agradeço aí, precisar de mim também, estou à disposição. Ok. Então tá, pessoal. Obrigado. Beleza, eu mando sim, pessoal. Boa tarde para todos vocês, tá? Valeu. Falou. Falou. Tchau.